hoje o meu convidado vai falar sobre posicionamento, carreira e vai contar também como que ele venceu a depressão. Fica ligado porque o papo hoje está assim muito legal e eu tenho certeza que vai trazer aqui conteúdo para ajudar você. Eu estou aqui com o Beto Okudaira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ju, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que eu estou muito feliz com a sua presença aqui, você sabe disso. Conheço a sua história e eu falei, nossa, nossos telespectadores aqui, as pessoas que acompanham, se conecta, precisa ouvir a sua história. Então, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. E antes de começarmos esse bate-papo, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, é verdade. Quero agradecer a UpSec. A UpSec, ela acreditou aqui no nosso trabalho desde o início desse podcast. Quero agradecer, mandar um abraço especial para Daniela, para Priscila. A UpSec é uma empresa de consultoria de vendas e marketing estratégico para clientes indústrias de varejo de material de construção civil. Só para você saber, a UpSec, ela visa potencializar os resultados de vendas e marketing da sua empresa. É você que é da área aí da construção civil, a UpSec, chama lá no Instagram UpSec Vendas. Eu quero falar também para você que quer gravar aí seus vídeos para a internet, você que fica com vergonha, Jussara, eu preciso abrir a câmera, mas na hora trava. Tem muita gente que trava na hora de colocar o conteúdo na internet, então você vai chamar a Eclipse Make. A Eclipse Make, ela transforma qualquer ideia em vídeo de verdade, é isso mesmo. Produzem conteúdos para redes sociais e campanhas, mas também levam esse olhar criativo para os eventos. Inclusive, se você vai casar, registra tudo aí, a Eclipse Make é a empresa que vai ajudar você. Quer dar um upgrade nos seus vídeos ou guardar um momento especial de um jeito diferente? Eclipse.make, exatamente, chama lá a Eclipse.make. Agora eu quero fazer um convite para você que é da região do Alto Tietê, ou até mesmo para você que acompanha aqui o Se Conecta. Temos aqui um programa na região do Alto Tietê com notícias, informações, agenda cultural. Às vezes chega o final de semana, você não sabe o que fazer, acompanha Conexão Alto Tietê de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. Então, aperta aí o play também e se conecta no Conexão Alto Tietê. E agora, vamos ao nosso papo de hoje, vamos à nossa conversa, porque eu estou aqui animada para bater um papo com ele. Só para você saber, ele tem apenas, gente, 39 anos de idade, mas carrega mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Hoje, ele é gerente de RH da Romar, que é a Fabrimar Indústria de Metais Sanitários, onde lidera e desenvolve pessoas em um dos setores mais desafiadores do mercado. Mas a sua história vai além dos cargos e conquistas. Roberto Okudaira, ou como ele gosta de ser chamado, Beto Okudaira, ele enfrentou a depressão, transformou essa experiência em força, empatia e resiliência. Ele mostra que liderar pessoas é desafiador, mas também é uma das maiores oportunidades de impactar vidas. E ele é apaixonado com vidas. Isso eu posso dizer porque eu conheço. Quero agradecer a presença aqui do Beto Okudaira. É uma honra, uma alegria imensa, você não tem noção, imensurável, ter você aqui conosco no Se Conecta. Muito obrigado, Ju. Eu sei que foi meio difícil de achar um espaço na agenda, mas estamos aqui, vamos tentar passar o máximo de informação possível e impactar a vida das pessoas para que ela encontre um objetivo e um caminho para seguir. Arrasou. E hoje quase que não sai a voz, você viu? Gripada, uma crise alérgica, deu umas travadas aqui, mas estamos aqui, porque a vida é assim, né? Às vezes a gente dá umas travadas, mas a gente se recompõe, a gente recomeça e segue em frente. E é sobre isso também que nós vamos falar aqui nesse bate-papo. Agora é o seguinte, Beto, você é um profissional do RH, correto? Há tanto tempo. Quem é você aí fora do RH? Quem é o Beto Okudaira? Cara, eu sou bem brincalhão, eu sou nerd, adoro filme, animes e coisas desse tipo. Amo pessoas, interagir com pessoas. Eu vou conversar com o caixa do supermercado ou na fila, porque eu acredito que relações se constroem assim, de jeito informal e legal, e você se transforma em uma pessoa mais leve.
E eu só aprendi com a depressão. Porque até então eu já fui um líder pragmático e números, 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 e não dava tanta atenção para a questão de pessoas. Lá na frente a gente vai falar sobre esse assunto. Eu quero saber o seguinte: onde começou essa sua paixão por pessoas? Como foi sua infância? Desde pequeno você se importava com as pessoas? Porque hoje você é um profissional de RH diferenciado. Isso eu posso falar. Quando que começou assim você olhar para as pessoas de um jeito diferente? Desde a sua infância você era assim ou isso foi com o tempo? Foi com o tempo. Sempre fui carismático e sempre me preocupei com as pessoas, isso sim. Mas aquele olhar mais sensível, realmente para tentar entender as pessoas, isso veio depois. Como foi sua infância, Beto? Você é o filho mais velho, mais novo? Sou mais novo. Eu achei que você era o mais velho, aquele protetor, aquele que cuidava de todo mundo. Não, não. Você foi um menino mimado, então? Aí não peguei muito. pesado. Não muito. Porque a diferença entre eu e meu irmão é de 1 ano e 6 meses. E aí é aquela questão. Eu sempre brinquei muito, sempre chateei muito meu irmão. Aí ele ia lá, brigava comigo. Aí quando eu contava pra minha mãe ia lá e dava uma palmada nos dois. Eu falei, tá errado isso aí. Aí depois meu irmão brigava de novo comigo porque eu contei. Aí eu falei, não, tá meio errado essa conta. Tá meio injustiçado tá isso. Meio injusta. E a relação com o meu irmão sempre foi ótima, mesmo a gente sendo extremamente diferente. Meu irmão já não gosta de lidar com pessoas. O negócio dele é internet, é máquina, é inteligência artificial. Ele ama essas coisas. Tanto é que ele se incomoda quando a gente sai e eu fico batendo papo com as pessoas. Ele, meu Deus, eu quero ir embora. E na sua casa, assim, quando a idade era mínima, né? Mínima, ano. mínima. Então você pôde brincar com seu irmão, você pode Sim, amigos crescer, em comum. isso, ter amizades em comum. Mas e sua mãe, seu pai? Você nasceu em um lar harmônico? Sim. Como que era a relação dos seus pais com vocês? Sim, a relação entre meus pais, eu e meu irmão e minha tia sempre foi muito boa. Minha mãe é essa pessoa mais carismática, mais cuidadosa. Meu pai, por uma questão de ser asiático, né, ser japonês, é aquela coisa mais técnica, né? Tanto é, a gente sempre conversou muito pouco. Hoje que eu converso mais com meu pai, mas até então eu brinco com as pessoas. Eu não sabia se meu pai sabia falar, de tão tímido que ele é. Mas não tinha diálogo dentro de casa? Não, com meu pai não, com minha mãe sim. Minha mãe sempre falou pelos dois. Sério? Como que era isso? Ele chegava em casa, dava bom dia, boa tarde, boa noite, isso, ia sim. dormir, e na hora da refeição, como que era isso? Todo mundo tinha uns horários meio malucos. Então, hoje minha mulher implantou isso. Não, a gente tem que comer junto. Ela não abre mão. Mas quando eu era mais novo, não tinha isso. Sempre tinha aquela questão de, à noite, ficar na sala conversando. Mas não necessariamente no jantar. Uau! Você tem alguma lembrança assim do seu pai, já que você disse que ele era mais sério? E não necessariamente o fato dele falar menos, ele não amava vocês. Não. Porque às vezes acontece isso. Aqueles pais que trabalham, correm atrás do sustento. Isso também é uma prova de amor. O cuidado é uma prova de amor. Mas você tem alguma história marcante com seu pai, aquele momento que você nunca esqueceu? Olha, eu nunca duvidei do amor do meu pai. É que minha mãe sempre deixou isso mais claro. Mas... Mãe é mãe, né? Mas meu pai sempre, no alcance dele, sempre fez tudo que ele conseguia. A gente queria um videogame. Aí na época era muito caro. Ele deu um jeito, foi até o Paraguai, aí comprou um videogame e tal. E Lego, a gente gostava muito de Lego. Meu pai comprava o Lego. De madrugada, ele montava o Lego. E aí, quando a gente acordava, já estava lá montado. Que legal! Então, ele tinha um jeito diferente Provedor. de demonstrar. Sim, sim. E você tem seus pais hoje, os dois? Tenho, ainda estão juntos. Que alegria! Você citou a tia, uma tia. Você falou, minha tia. Por que você citou a tia no meio dessa conversa? Minha tia, ela veio morar com a gente muito cedo. Ela era adolescente, a gente era criança. Então, eu a reconheço como minha irmã mais velha. Irmã de sua mãe, de seu pai? Irmã da minha mãe.
E teve um episódio que eu tava andando de velotrol em volta da piscina, eu caí, ela sem saber nadar, ela pulou e me salvou. Caraca. E aí eu tenho, aqui eu acho que eu não vou conseguir, mas eu tenho uma tatuagem com o nome dela e com a do Avengers, Como dos é o nome Vingadores, Auxileia. Que legal, Roberto. E ela é a minha heroína, assim, lógico, tem minha mãe, meu irmão, meu pai, eu não sei se consegue ver, mas tá aqui o nomezinho dela. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 2 anos. Uau. E acredita que eu tenho a lembrança de estar no fundo da piscina? E demorei para entender o que era isso. Meu Deus, que legal, que lindo, hein? Então, ou seja, ela não sabia nadar, se jogou na piscina para... Nossa, você tem muita história, hein? Para salvar a sua vida. Que legal. Nossa, você trouxe aqui alguns ensinamentos bacanas. Primeiro, o seu pai, que não era uma pessoa tão comunicativa quanto a sua mãe. Sim. Porém, ele era o provedor da casa e trazia essa prova de amor através desse sustento, né, dessa provisão, vamos dizer assim, Sim. de tudo que ele fazia por vocês, criando homens fortes, né? Você se tornou um homem forte. Aliás, eu não vou falar sobre isso, homem forte mesmo. Vocês vão entender o que eu estou falando. E a sua tia, olha que legal, que quando a gente ama, a gente não mede esforços. Até Sim. aquilo que a gente não tem habilidade, na hora a gente encontra uma habilidade para poder salvar a vida de quem a gente ama. Exatamente. Muito legal. E esse olhar seu para o RH veio a partir de que momento? Na verdade, que eu comecei a minha carreira foi oportunidade. Eu trabalhava numa banca de jornal, 12 horas. Era uma rede grande na época, chamada Revistaria Patão. Hoje ainda existe, é menor, mas lá foi uma grande escola para mim, trabalhei bastante. Acho até engraçado o pessoal reclamar de escala 6x1, eu trabalhava 7-0. Mas era outros tempos, Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 na época. Você trabalhou 12 anos nessa banca? Não. Ah, tá. Não, eu trabalhei 12 horas 12 por horas, dia. nossa. Entrava às 6 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde. E lá, eu olhava os classificados e tinha muita vaga de estágio de administração de empresas. E nesse período, eu estava procurando, né, o que fazer de curso na universidade. Eu falei, tá aí, tem uma oportunidade aqui, vou seguir essa linha. E aí foi onde eu comecei a administração de empresas. Começou a faculdade. Comecei a faculdade trabalhando na revistaria. Isso. Lá, eu tinha um colega de trabalho, mas que a gente era tão amigo que hoje eu sou compadre dele, que é o Eduardo. Beijo. Legal. E quando ele saiu, sabe quando tudo fica cinza? Sim. Falei, porque eu ficava animado em trabalhar lá por causa dele. Aí quando ele saiu, eu comecei a procurar estágio e veio a oportunidade de estagiar no RH da antiga Telefutura, que é uma empresa de call center. Depois veio a Cetivity, enfim, teve outras que foram comprando, adquirindo ela. Você ficava olhando os classificados, jornal na banca? Antigamente era muito Antigamente era assim, não, a gente se entrega a idade. Fala sério, vamos comprar o jornal para procurar emprego. Antigamente se procurava emprego, Sim. era nos classificados. Hoje, eu acho que, não sei se ainda tem hoje isso. Ainda tem, mas a venda é bem menor. A maioria das pessoas ainda prefere celular. A entrega de currículos hoje é mais por e-mail do que presencialmente. O LinkedIn hoje também é uma ferramenta que o pessoal procura muito emprego. LinkedIn é muito bom para cargos de gestão. Para cargos mais operacionais eu não aconselho. Talvez o Facebook faça mais sentido. Procurar emprego pelo... Olha, tá vendo? Já tem dicas aí. Para o pessoal que está desempregado, já aproveita. Beto, quais são os valores que te guiam hoje, assim, em relação à sua carreira? Ou vida mesmo? Lealdade e amor ao próximo. Lealdade porque lealdade não se treina. É a única coisa que eu realmente não consigo treinar as pessoas. Por quê? Quando a pessoa veste a camisa de algo, cara, ela tá com você. Então, assim, é muito mais fácil. Parte técnica se treina. Lealdade, não. Então, assim, se você tem um funcionário que ele é leal a você, você sabe que ele se dedica,
talvez ele não tenha o desempenho que você espere, dê mais uma chance para ele e o treine. E deixe claro o que você quer dele. Agora, não adianta você ter o cara mais técnico, o melhor do mercado, se ele não liga para sua empresa. Se ele não liga para os valores que para você é muito importante. Então, lealdade é o principal. Legal, lealdade é principal. Isso é de cada um, correto? Mas tem como você fazer uma pessoa se tornar leal a você na empresa? Ela não vai ser... Não. Existe essa possibilidade? Se o cara Não. chegou na empresa, ele até então não tem aquele... A gente chama de senso, né, de pertencimento. Ele ainda não tem esse senso de pertencimento. Não. Aí é consegue. possível você fazer esse cara se tornar leal à sua empresa? Você, por exemplo, que é empresário, aí de repente entrou uma pessoa e fala, poxa, preciso fazer essa pessoa sentir-se dono, ter o senso de pertencimento. Como que faz isso? Primeiro, avaliar como é a cultura da sua empresa. Você trata seus funcionários como apenas números? Ou você tem aquele certo cuidado? Não estou falando que é para pegar no colo. Não. Não, ele tem que entregar, como qualquer funcionário. Mas você, como empresário, como chefe, como líder, também tem que entender que ele é uma pessoa. E para se criar laço, você tem que entender se ela está bem, entender se ela tem filhos, perguntar por eles. Mas... tem que ser algo que venha de dentro mesmo. Você tem que ter esse interesse de verdade. Não só uma questão maquiada para conseguir ludibriar, vamos dizer assim, funcionário. Funcionário novo é mais fácil de você conseguir uma lealdade, tá? Aquele que já está contaminado, já fala mal da empresa, que qualquer coisa ele acaba sendo o motivo de desentendimento, esses eu aconselho a realmente tirar da sua empresa. Mas você é recursos humanos, sim. Você tirando essa pessoa, você também está fazendo um bem para ela. Porque se ela está tomando essa atitude, é que para ela também não está legal ali. E às vezes ela precisa do empurrãozinho. Ô Beto, olha que interessante. A gente está falando sobre senso de pertencimento, lealdade. Você, como RH, onde você acha que acontece a maior falha? Porque quando um novo colaborador entra numa empresa, o ideal é que se faça aquele processo de integração para fazer o quê? Um alinhamento de expectativas entre a pessoa que está entrando e a empresa. Até porque eu, como nova colaboradora, eu quero saber se eu quero ou não estar dentro dos valores, da visão, se eu quero estar ali. Porque quando a pessoa quer trabalhar, tudo é muito lindo. Não, eu aceito, super legal. Super... É como vendas. Eu já vi uma pessoa, Roberto, falar assim, eu amo vendas só para entrar numa empresa. E quando ela entrou, ela falou assim, gente, eu odeio vendas. Eu só precisava do trabalho. Putz. Então, ou seja, na sua opinião, como gestor de RH, há uma falha nesse processo inicial de integração para alinhamento de expectativas? Sim. Uma integração bem feita, ela tem que durar um dia pelo menos. Você tem que pegar ele, aí ter a fala do RH, ter a fala da segurança do trabalho, das áreas. A conversa com a área, com o gestor dele, tem que ser o alinhamento de expectativas. O que eu espero de você e o que você espera da empresa tem que existir. Hoje, a gente acaba sendo... Tá tudo tão corrido que a gente não tem esse olhar. Cara, eu preciso de alguém. Pum, entra. Já trabalha. E aí acaba que ambos ficam insatisfeitos. Nossa, e aí nessa contratação rápida, imediata, o que acontece lá na frente? Retrabalhos, prejuízos. Exatamente. E aí é onde o RH, a culpa é do RH. Sempre. A culpa é do RH que não contratou direito, né? Assim que funciona? Sempre. E como a gente está falando de RH, na sua opinião, você já tem mais de 20 anos de experiência. O que mudou? Se a gente pegar 20 anos atrás para hoje, o que mudou na área de RH? Na sua visão, o que mudou? Mudou muita coisa. Tanto as ferramentas que a gente utiliza hoje, elas são mais precisas em questão de conhecer mesmo o candidato. A gente tem também ferramentas, aí já olhando como folha de pagamento, né, com departamento pessoal. A gente também tem ferramentas melhores, que você não precisa ficar calculando tudo na unha, né? São sistemas muito melhorados. O que a gente precisa é utilizar o sistema da forma correta e tentar usar o máximo de itens que ele tiver lá dentro.
Mas a gente também teve uma mudança no perfil dos trabalhadores. Antigamente, é que falam o conflito das gerações, né? Acontece, de verdade acontece. Mas como sempre, tem seu lado bom e o lado ruim. Os jovens de hoje, eles não admitem muitas coisas que gente da minha época admitia. Tipo o que, por exemplo? Fazer hora extra, tem muita gente mais nova que não aceita. Meu horário é esse, eu preciso ter vida, eu não quero fazer isso. Eles já desenham mais ou menos o que eles querem e eles não ligam. Sim, se estiver fora, ele pede demissão. E o que o RH, como que o RH vê essa geração, o que muitos até chamam de geração do mimimi. Sim. Não, eu não vou nem denominar dessa forma, porque é uma geração nova. Então a gente precisa adaptar. Mas como que o RH vê essa geração? Tem alguns pontos que precisam ser realmente arrumados. Quando você vai fazer uma entrevista com aprendizes ou estagiários ou algum cargo mais baixo assim, e você quer alguém mais jovem, a gente tem casos onde o pessoal está levando a mãe e quer que a mãe entre na entrevista. E conversando com outros amigos de RH, falam que realmente existe. Cara, a gente tem que excluir na hora esse candidato, porque ele precisa amadurecer um pouco mais. E o pai, apesar de estar na cabeça dele achando que ele está fazendo algo benéfico, está extremamente maléfico. Você cuidar tanto do seu filho a ponto de você aceitar entrar numa entrevista. Nossa, essa para mim foi nova. Porque imagina, meu filho vai fazer uma entrevista e aí, não, tudo bem, eu tô aqui, meu filho tá aqui, quer trabalhar. Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa parte aí. Eu não sabia que chegou a esse ponto. E aí, qual que é o risco? Aí, uma outra pergunta. Qual é o risco desse profissional? O que esse profissional que a mãe entra, ou o pai, numa entrevista? Primeiro que eu não sabia nem que podia acontecer isso. Qual é o risco desse profissional? O que ele pode se tornar lá na frente? Então, primeiro que ele não vai entregar o que você precisa. Ele é uma pessoa muito provavelmente insegura, já que está sendo acompanhado pela mãe numa entrevista de emprego. E a maioria das... Eu não conheço ninguém que contratou alguém que fez essa proposta. Mas porque é um problema. A pessoa precisa andar com as próprias pernas, porque quando ela estiver no trabalho, não vai ter os pais do lado. E aí você precisa trabalhar essa questão da maturidade com esse candidato, porque senão ele vai ser um problema. Eu estou aqui imaginando a entrevista. Você me entrevistando, por exemplo, um filho, e aí você fazendo uma pergunta, por exemplo, quais são suas habilidades? Aí o menino trava, a mãe vai, fala, menino, fala aí quais são... deixa que eu falo... Não, eu estou imaginando a cena. Gente, deve ser hilário. Isso aconteceu? Acontece na sua empresa? Eu não libero. Tá. Mas eu conheci 2 pessoas que deixaram, mas para tentar entender. E acontece exatamente isso que você falou. A própria pessoa não responde nada e deixa que a mãe responda. Uau, e que isso sirva também de aprendizado, porque hoje nós precisamos criar filhos fortes, filhos preparados para enfrentar o mundo. Roberto, eu não sei se você já passou por isso, mas existem alguns profissionais muito fragilizados quando entram dentro da empresa. Sim. E aí qualquer situação já ou quer sair, ou enfim, a questão da saúde mesmo mental, que a gente vai falar mais para frente. Mas qual foi o seu maior desafio como gestor de pessoas? Qual foi? Não, qual é? Ou quais são? Ou qual está sendo atualmente? Na verdade, estar como gestor é uma grande responsabilidade. Eu estou numa empresa hoje que ela adquiriu uma empresa muito maior, que é a Rumar, ela comprou a Fabrimar, e a gente vem numa toada de mudança de cultura. Eles entenderam que precisa mudar algumas posturas. Toda vez que sua empresa cresce muito, você tem que mudar o jeito de gestão. Não dá para você utilizar a mesma gestão que você usava numa empresa pequena. E isso acontece com pessoas também. A partir do momento que você cresce, vai se distanciando o contato do chão de fábrica com a liderança, os donos. Quanto maior for, maior é essa distância.
E é importante que os donos se esforcem para, de vez em quando, eu sei que o tempo é escasso, mas de vez em quando ir lá e cumprimentar as pessoas, perguntar se elas estão bem. Isso faz criar o que você perguntou, o sentimento, a lealdade. Pô, o dono desce aqui para conversar comigo. Faz diferença. É a mesma coisa que você vai lá para ver o seu ídolo. Não estou falando que o seu chefe é o seu ídolo, mas você concorda comigo que ele está numa posição lá em cima, num palco lá. Se você vem conversar com uma pessoa, cara, ele fica lisonjeado. Cara, se você lembrar o nome dele, então você ganhou o cara. É verdade, falou tudo. E por isso que é importante, como você falou, quando a empresa cresce, preparar pessoas para poder Exatamente. fazer aquele famoso intraempreendedorismo. Para quem não sabe, a gente fala muito sobre empreendedorismo, mas o intraempreender também é importante, que é você empreender no empreendimento de alguém. Aí entra o senso de pertencimento, né? Pensar e agir como dono, e, enfim, tantos outros argumentos que a gente poderia citar aqui. Isso é legal. O gestor da empresa, ele está ali, mostrar que ele está junto com a equipe. Porque a verdade é essa, né? Antigamente se falava que o olho do dono é que engorda o gado. Não sei se você já ouviu falar isso. Sim, claro. Esses dizeres, assim, falam muito da idade. Mas é verdade. O dono tem que estar ali, tem que estar presente. Essa coisa, não, fica mais viajando do que fora. Você tem que preparar pessoas. Mas também não é para ser aquela pessoa que está sempre apagando incêndio. Tá? É para ter um equilíbrio. E falando de equilíbrio, como que você faz para poder gerenciar gestão de conflito e, ao mesmo tempo, ter essa empatia? Porque o RH precisa ser aquele setor empático. Sim, sim, mas eu gosto de pessoas, então parte de mim. Eu não é um problema. Mas, ó, pessoal de recrutamento e seleção, vamos lá, sejam mais empáticos. Eu tenho várias histórias onde a pessoa vai lá fazer a entrevista e eu sei que o recrutador tem realmente responsabilidades, ele tem prazo para cumprir o preenchimento das vagas, mas se você não parar para ter uma escuta ativa com o candidato, você irá perdê-lo. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Teve uma candidata que ela, no momento da entrevista, a entrevistadora pergunta, como que você tá? Não tô legal, tudo, porque minha mãe descobriu um câncer. Qual foi a resposta da... legal, vamos aqui para pergunta... Legal. Caraca, legal, a mãe tá com câncer. Ou seja, ela não ouviu absolutamente nada que a pessoa falou. Ela fez a introdução, a pessoa falou, ela estava pensando provavelmente nos outros passos e seguiu automático. Quando se trata de pessoas, larga o celular, olha no olho, conversa com ela. Eu sei que nem todos os momentos você vai conseguir fazer isso, mas se esforce para um máximo de momentos você fazer isso. Você acredita que o RH, claro que você, Roberto, você, Beto, é uma pessoa diferenciada do RH. Estou sendo bem sincera a você. Obrigado. Eu já trabalhei, já prestei serviço para uma empresa que a pessoa do RH odiava pessoas. Eu falava, como assim? Ela odiava pessoas, ela deixava isso claro. Porque quem conhecia essa pessoa e convivia com ela, sabia que ela não gostava de pessoas. Que era um fake. Sabe aquela pessoa que na frente é uma coisa e atrás era outra? Eu vivenciei isso, eu via. Eu falei, caraca, essa pessoa é do RH e não gosta de pessoas. Então você é uma pessoa diferenciada. E acontece, tem muita gente que está em alguma empresa, atuando em algum cargo, por necessidade, Sim. porque aconteceu a oportunidade, e aí foi. E não necessariamente porque ama esse cargo. Eu tô certo ou tô errado? Não, extremamente certa. Eu já vi isso. E assim, para esses casos, eu aconselho que você já venha numa mudança de carreira mesmo. Se aquilo não te faz feliz, porque até que ponto tá te fazendo bem? Né? E hoje a questão de saúde mental, a gente é muito cobrado por tudo. Você olha o celular, é inevitável que você se compare com outras pessoas. Só que vocês precisam entender que o que é postado lá não necessariamente é a realidade. Um casal que posta muito não necessariamente quer dizer que eles estão felizes. Eles querem mostrar que estão, mas eles brigam muito, enfim. Por isso que hoje a saúde mental tem que ser muito levada em consideração. Se você está extremamente infeliz no que você está fazendo, procure outra área. Não estou falando para você jogar tudo para o alto não, mas já vem fazendo treinamentos, cursos voltado para a área que você tem interesse, já vai buscando.
Quando aparecer a oportunidade, você sai e entra na sua nova carreira. Adorei essa dica, mesmo porque, Beto, ninguém é obrigado a ficar em um lugar que não está feliz, porque você prejudica a si e prejudica a empresa. Falava-se muito antigamente sobre as hard skills. Sim. Ah, o cara tinha um QI alto, mas hoje já é diferente. Você que é do RH, essa estatística é real, por exemplo, se uma pessoa for muito boa nas suas hard skills, nas suas competências, habilidades profissionais, mas nas habilidades pessoais, então ela é uma pessoa que não tem uma boa comunicação, não tem um bom relacionamento, ela perde a oportunidade, isso é real, porque existe uma estatística. Mas você, como é do RH, pode trazer essa informação? Claro, principalmente em cargos de liderança. Soft skill é muito importante. Lidar com pessoas é algo que, se não for treinado, se a pessoa não tiver esse contato, primeiro, ela começa a ter um time insatisfeito e que muitas vezes pode estar prejudicando a empresa ou o gestor no geral. Por isso que o cara pode ser o melhor com hard skills. Hard skills, perdão. Mas se ele não tiver a soft skill boa, o que seria soft skills? São habilidades humanas, né? É falar bem, é ser comunicativo, lidar com pessoas. Se ele não tiver isso treinado, muito provavelmente ele não sobe de cargo. Aí tem aquela questão, o cara que puxa o saco do chefe é o que sobe. Não necessariamente, mas é o que sabe se comunicar. Nossa, que legal. Agora sim, Roberto, quando eu acredito muito no treinamento. Eu sou uma pessoa que eu vim dessa área, trabalhei como analista de treinamento nos últimos 3 anos, atuando em um grupo e uma empresa, inclusive com mais de, vou colocar 90% do público feminino. Então, imagina você treinar uma equipe 90% feminina, que tem seus momentos aí hormonais. Sim. Você sabe que o humor sobe, desce, enfim, tem várias situações. E o treinamento é muito importante. Você acredita ou imagina que existe falhas de treinamento nas empresas, essa preparação também? Porque é o seguinte, Beto, quando uma pessoa entra na sua empresa, ela vem de uma educação que ela até então não tinha. Então, você precisa educar essa pessoa. Concorda comigo? Concordo, aquela educação plenamente. Corporativa. Você acredita que existem falhas nesse processo de treinamento de algumas empresas? Sim, a grande maioria das empresas não tem esse processo de treinamento. E vou além. Além do treinamento, você precisa ter constância nesse treinamento. Porque você treina a pessoa ali, mas as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando. Se você não tiver essa constância, você vai perder esse profissional. Não digo que ele vai sair da sua empresa, mas vai perder em questão de entrega. Ele começa a ir se desmotivando, enfim. É extremamente importante treinamento nas empresas. Monta um cronograma anual. Mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Ok, tenta montar um treinamento. Contrata um profissional para validar isso. E aí aplica. Faz semestral, anual que seja. Mas faça. Precisa começar. É aquele ditado, o funcionário está ali e fala, mas ninguém nunca me falou que era assim, É. ninguém nunca me ensinou, ninguém nunca disse. E aí ele começa a se sentir frustrado. Tem muitos profissionais que entram numa empresa, até, não sei se você lembra de um vídeo, bola cheia, bola murcha, o cara entra, arrumei o emprego dos meus sonhos, estou feliz da vida. Aí começa os conflitos, as conversas tóxicas dentro do ambiente de trabalho, e aquele cara vai murchando. E também o contrário acontece. Às vezes a empresa também perde, Beto, bons profissionais por não negociar. Também acontece isso. Eu já vi grandes empresas perderem bons profissionais, aquela pessoa comprometida que está ali dando o seu melhor, mas o gestor não está tendo esse olhar e aí ele acaba perdendo. Então, assim, é um jogo. Você tem que saber dosar isso aí. Claro. E uma dica que eu dou para todos os gestores, não espere que seu funcionário apresente uma proposta de fora para você valorizá-lo. Se você está percebendo que aquele cara é diferente, ele realmente tem uma entrega muito boa, ele se dedica, faz um plano para ele. Fala, eu acho legal, sua entrega é muito boa. Se você fizer tal curso, se você, daqui a tantos anos, faz a longo prazo. Se há tantos anos você tiver esse curso, eu vou te subir para um cargo. Se você fizer tal coisa, a gente sobe você. E aí você motiva essa pessoa. Eu sei que não dá para fazer com todo mundo. Tem gente que não tá afim. Mas se você identificou quem tá,
Faz a proposta. Tem gente que não vai de jeito nenhum, né? Não vai nem na primeira, nem na marcha, na primeira, nem na segunda, na terceira. Exatamente. Adorei isso que você falou, gerar um plano de carreira. Beleza, nós estamos falando dessa questão do colaborador versus empresa, mas eu quero saber de você qual é assim, qual é o seu maior orgulho? O que mais você sente orgulho dessa área sua do RH? Cara, da minha área, eu acho que é olhar para as pessoas e ver que elas estão satisfeitas, andar pela fábrica e eu conseguir abraçar todo mundo falar comigo. Ter conexões é o que mais me orgulha hoje. Que legal. Eu vou mostrar um vídeo aqui para você e aí eu quero que você fala para mim sobre esse vídeo, pode ser? Claro. Boa noite, gente, tudo bem? Quem aqui gosta de comer? E quem aqui gosta de comer hambúrguer? O ato de comer, ele conecta pessoas. E o hambúrguer é um dos alimentos que mais conecta pessoas no mundo. E esse hambúrguer salvou a minha vida. Como assim? Eu sei que você não estava preparado. Afinal, depois de uma conversa aí sobre empresa, colaboradores, aí vem um hambúrguer na história. Como assim? Hambúrguer. Beto, o que esse vídeo representa para você? E que história é essa do hambúrguer? Você estava com fome? Foi isso? Você estava com muita fome, aí o hambúrguer salvou a sua fome. Brincadeira à parte, conta pra gente essa história. Vamos lá. Só contextualizar, gente. Quando eu falo para vocês que tem que buscar conhecimento, melhorar sua soft skill, eu comecei um curso de oratória na Vox2U Mogi. E quem foi a professora? Muito bom, por sinal. E essa história que eu conto nessa apresentação foi minha história de vida. Eu entrei no RH, mas durante muitos anos, 8 anos e meio mais ou menos, eu estava na parte de departamento pessoal da Câmara de Mogi e sempre fui muito metódico, né? Tudo ali, sempre entrega. Para mim era números. O que importava era números, não necessariamente pessoas. Tinha um colega de trabalho que ajudei a encher a laje da casa dele e tal, mas que na primeira oportunidade que ele teve, ele articulou para conseguir o meu cargo. Aí, lógico, você fica mal. Por ser mandado embora sem motivo, já fiquei. Depois que eu descobri, fiquei pior. Decidi viajar com uma cachorra que eu tinha, uma fila brasileira, que eu tratava como filha. A gente foi num sítio. Só que cachorro de porte gigante, ele não pode nem comer nem beber água quando ele está agitado, porque dá torção gástrica. E ela morreu com 3 anos de idade. E aí foi quando eu entrei na depressão. Perder o controle das coisas, entender que nem tudo está sob meu controle, me fez acionar o gatilho aí da depressão. E foi uma depressão autodestrutiva. Eu planejei meu suicídio, tenho um amigo que ele é policial, e aí eu ia aproveitar um momento para pegar a arma, enfim. Escrevi uma carta, tudo. E toda vez que eu marcava com ele, ele desmarcava. Peguei um flagrante, me mudaram de escala e tal. E nesse meio tempo, minha mãe falou, ajuda a mãe a cozinhar, né? Vamos... E eu perdi muito peso nesse período. Eu realmente não fui em nenhuma entrevista, não fiz nada. Você lembra o ano que foi isso, Beto? Não, eu tinha 29 anos, faz 10 anos. Nossa. Faz 10 anos. E aí, ver as pessoas comendo me fazia bem. Foi quando minha mãe incentivou, vai fazer gastronomia, faz alguma coisa. E acabou que cozinhar virou minha terapia. Quando eu consegui ver esse meu amigo, eu já não estava mais pensando nisso. E aí ele fez uma proposta pra gente abrir alguma coisa. Esse mesmo amigo que você ia Exatamente. pegar a arma para poder se suicidar. Exatamente. Caraca, Beto. Quando foi... A gente jogava RPG e quando você vai ficando mais velho, fica difícil de você... Porque é um jogo meio barulhento, enfim.
Aí a gente pensou em montar algo para RPG. Um bar voltado para RPG. Só que nem ele bebia, nem eu, então bar não ia funcionar. Bar? Bar pra? Jogar RPG, Role Play Game. Não, só pra explicar. Porque aí você fala como se a gente conhecesse. Que isso? É que ele ficou famoso depois com a série Stranger Things. Que eles jogam lá na série e aí se popularizou. Mas na época que eu comecei a jogar, não era bem visto. E... Então, foi onde surgiu a Burgers and Dragons. Caraca, Beto, vamos só pra gente entender. Tudo isso aconteceu por conta da perda da sua cachorrinha. Sim. E teve a situação do seu amigo. Eu super me identifiquei. Aqui a gente pode citar nomes, mas aconteceu uma vez comigo, uma colega. Eu indiquei ela para uma empresa na época e falei assim, amiga, vai, se ajeite nessa empresa, porque naquele momento eu não queria deixar a atual empresa que eu estava, porque eu falei, não é o meu momento de sair daqui, porque senão eu ia deixar a empresa que eu estava na mão. Sim. E eu não queria fazer isso. Aí eu indiquei uma colega. No que eu indiquei uma colega, eu falei assim, olha, você vai e depois você me leva, porque aí eu vou preparar o caminho aqui. Ela foi nunca mais lembrou de mim, nunca mais. Embora eu sei que hoje Deus abriu outras portas, também é assim, Beto, porta que Deus abre, ninguém fecha. Tá? Então pensa assim, eu sei que essa pessoa, nem sei se essa pessoa aí está bem, e também a gente quer que estejam bem, mas infelizmente a gente passa por essas situações, Sim. A gente indica a pessoa, estende a mão, mas na hora que a gente precisa, cadê a mão estendida para a gente? Mas sempre tem algo que nos motiva, como aconteceu com você através do hambúrguer, por isso que você, né, o hambúrguer Sim. que me salvou. E aí, então, você, naquele momento, graças a Deus, né, está aqui para poder contar essa história. E, de repente, alguém está assistindo a gente e está passando por uma situação ou de desemprego ou uma perda de um ente querido. Às vezes, uma mãe que acabou de perder o filho. Beto, só quem passa por momentos assim sabe isso que a gente está contando aqui e o que a gente sentiu. Uma perda de emprego. Quantas pessoas, quando estão desempregadas, procuram uma oportunidade para ganhar dinheiro e não tem? Você foi para o hambúrguer, eu já fui para o mercado informal, já vendi geladinho. Enfim, a história não é sobre mim, mas é importante saber que você precisa ter uma válvula de escape. E eu quero que você fale sobre isso. Porque a pessoa pode estar assistindo a gente agora e, de repente, ser essa pessoa que está querendo tirar a sua vida. E aí você, como foi depois dessa hamburgueria? O que mudou daí para cá, desse momento para cá? Vamos lá. E a hamburgueria, lógico, como todo negócio, leva um tempo para começar a tracionar. Começou a ir bem, a gente aumentou, mas veio a pandemia. A gente era uma hamburgueria temática, as pessoas trabalhavam fantasiado. E minha namorada falou, você vai ter que manter o diferencial, mas como? Eu comecei a fazer entregas fantasiado. Uau! De Homem-Aranha, de dinossauro, de Pikachu. E foi o que manteve a hamburgueria viva durante todo o período da pandemia. Porque você chegava num condomínio para levar alguma entrega, as pessoas viam, jogavam no Google. Aí, quando eu chegava, já tinha mais uns 4, 5 pedidos naquele mesmo condomínio. E aí isso ajudou muito. E trazia alegria para as pessoas claro, num momento tão difícil. E, gente, respeitem os entregadores. Verdade. Porque várias vezes cheguei lá e a pessoa, nossa, você não tem vergonha de entregar desse jeito? Ai, que humilhação. Comentários depreciativos, guarde para você. Não precisa falar. Por mais que você ache, não jogue a pessoa para baixo. Se ela está se dispondo a fazer, motive ela. Gente, assim, ouvir isso é inacreditável. Beto, eu me lembro quando antes da pandemia, em 2018, eu passei por uma situação parecida com a sua. E eu era representante comercial, fiquei sem carro, perdi tudo que eu tinha que perder. Acho que Deus me preparou antes da pandemia para poder superar esse momento. Aí eu entrei no processo depressivo, procurar psicólogo. Sim. E aí o psicólogo falou uma frase, por que você não vai para o mercado informal? Para resumir a história, eu vendi bala de maçã verde, eu vendi geladinho gourmet, eu vendi sanduíche natural, vendi trufa de chocolate.
E tudo isso foi uma fase. Eu me lembro que na época do Geladinho Gourmet, eu tinha amigas que falavam, nossa, que vergonha. Porque assim, quer queira, quer não, currículo atrativo, já tinha sido famosinha, que você não tem vergonha. E aí outras pessoas já viam diferente. Então, isso é percepção. O que é vergonha para algumas pessoas pode não ser para outras. Então, o como a gente vai encarar esse momento é que faz a diferença. E aí eu faço a pergunta, como que você encarou esse seu momento? O que te fez procurar ajuda? Como foi essa fase? Nossa, que vergonha! Você vendendo sanduíche fantasiado, que não é possível. Como que você encarou isso e o que te fez? Motivou a buscar ajuda? Como eu já tinha saído da depressão, eu já estava confiante, eu perguntava para a pessoa, porque geralmente as minhas fantasias você não conseguia saber quem eu era. Era toda fechada. Aí eu perguntava, mas você sabe quem sou eu? Ele, não. Então por que eu tenho vergonha? Se você me encontrar na rua, você não vai saber quem é. Então não tem problema. Mas obrigado pela dica e isso aí. Você, hoje, conversando com você passa muita maturidade. Sim. Você passa muita força. E como que essa situação moldou hoje a sua visão dentro do seu ambiente de trabalho? Hoje, realmente, eu penso mais nas pessoas. Por quê? Primeiro, porque eu percebi que a vida é muito frágil, né? E como eu já cheguei à beira de não estar mais aqui, eu tento ter esse cuidado com as pessoas para saber se ela está bem. Quando eu vou conversar ou lidar com algum funcionário, por mais que eu esteja bravo, eu tento ir com mais calma, eu tento entender o lado da pessoa para que eu tome qualquer tipo de decisão. E entender que situações como essa que eu passei, muitos passam também. Seja por cor de pele, seja por cargo que ela tá, o jeito que ela se veste. Tem N situações. Por isso que eu tento ter mais empatia com as pessoas, para ser mais assertivo. Eu estou tentando achar uma foto aqui para mandar para o Léo. Eu não sei se dá tempo do Léo projetar, se ele consegue. Léo, eu te enviei uma foto aí. Não sei se dá tempo de você projetar essa foto, que eu queria falar sobre essa foto. Se der tempo, a gente vai falar. Quando você quiser, Léo, encontrar ela aí, pode projetar, que eu quero falar sobre essa foto. E aí, dentro desse assunto que nós estamos falando sobre a depressão, vale uma dica para quem está passando por esse momento também, né, Beto? Procurar ajuda. Sim. Não ficar sofrendo sozinho, porque às vezes a pessoa está sofrendo ali sozinha, ela não tem força. Às vezes é aquela pessoa, Beto, que ela até quer sair, mas ela não consegue. Qual a dica que você daria? Realmente, todo mundo tem um gatilho para entrar e uma válvula para sair. Você precisa procurar ajuda para tentar encontrar qual que é a sua válvula de saída. Eu não pensava que cozinhar... Hoje eu amo cozinhar, mas na época eu não sabia que isso era algo terapêutico. E no meu caso, eu tive muita sorte, que hoje eu faço terapia, mas porque eu acredito que todo mundo precise fazer, é importante. Mas naquela época não foi. Eu não procurei. E, gente, terapia, psicólogo no geral, é que nem beijo. Se você achou um que não deu certo, procura outro. Só não combinou. Gostei dessa. É simples. Nossa, o Léo é sensacional. Léo, muito obrigada. Eu quero saber de você o seguinte. Nessa foto, eu falei de força. O que te leva, Beto, a... Eu não sei nem como que você consegue carregar o Jefferson, por exemplo, o palestrante, trouxe ele aqui. Ele é alto, forte, muito mais forte que você. De onde vem essa força? Você malha todos os dias. Você que é uma pessoa que passou tantas histórias, mas tem um porquê dessa força sua? Porque eu já ouvi uma história sobre isso. Hoje aqui eu tô descortinando tudo. Vai lá. Não, treinei muitos anos e hoje eu tô treinando em casa, mas quero voltar para... Treinei CrossFit, um CrossFit. Treinei funcional na E3 e hoje eu treino em casa, mas por conta de tempo. Que é muito legal você treinar numa academia com pessoas, interagindo. Não academia convencional, que aí é você e aparelho. Mas academias onde existem interação eu gosto mais. E eu pego muito peso, porque é aquela tentativa. Beleza, aqui eu só estou aguentando 80. Até quando
eu aguento 80. Aí 70. Tipo assim, você tenta aumentar. 85. Pô, deu. Vai. 90. É isso. A vida também é assim. Você tem que ir se desafiando para tentar conquistar um pouco mais. Ah, mas não deu, não tem problema. Retroage um pouco, se prepara e tenta de novo. Não deu certo. E é o ciclo. Você tem que continuar tentando. Quando você começou a parte de atividade física, você já malhava, né? Você já tinha esse hábito de malhar, essa força que hoje você tem? Eu corria bastante, né? Eu chegava a correr 12 quilômetros por dia. Antes da depressão? Bem antes da depressão. Quando eu tive a depressão, correr, me cuidar, passou a ser nada. Realmente não fazia mais sentido. É engraçado, coisa que eu sempre gostei. E não dava mais vontade. Não dava vontade de sair do quarto, né? Nem da casa, do quarto. E quando eu retomo a minha vida, é importante você cuidar de você. Não estou falando para você ser o Mr. Olímpia, mas faça alguma atividade física que você goste. Seja jogar tênis, correr, dançar. Dançar é muito legal. Ah, eu sei. Adoro. Muito bom. Porque dançar é maravilhoso. Atividade física é importante. E por que essa coisa de carregar pessoas? Tem um porquê isso? Porque o RH pega as pessoas no colo. Ah, vai, que conversa! Não, mas eu sempre gostei da interação e tal. E aí veio essa questão de pegar no colo. E teve alguma história de sua avó? Isso que eu ia falar. É isso que eu queria ouvir. Quando teve... Minha avó veio a ter um problema de saúde. Ela foi internada na UTI. Ela fumou durante muitos anos. E todos os outros exames estavam bem, mas o pulmão estava parado. E nesse... Engraçado porque a gente não tinha uma relação muito boa com a minha avó, porque como minha avó é japonesa, aí ela meio que discriminava minha mãe porque é brasileira, enfim. Mas, quando aconteceu, minha mãe tá lá cuidando, tudo. Minha tia, irmã do meu pai, perguntou para minha mãe o porquê que ela estava cuidando da mãe dela, sendo que ela tinha todos os motivos para não cuidar. Minha mãe falou assim: o que eu tive para falar para sua mãe, eu falei enquanto ela podia se defender. Agora que ela não tem como se defender, eu só tenho que ajudar. Uau. E aí com esse tipo de educação que eu tenho, né? Voltado para pessoas. E quando ela desligaram os aparelhos, minha avó não foi. Aí ela começou a melhorar. Aí foi pro quarto, do quarto voltou para casa. Quando ela foi para casa, meu pai, meu tio e meu primo não conseguiam tirar ela da cama. E aí eu que tirava. E isso me ajudou muito. Nossa, ela parecia um legal. boneco de tão leve pra mim, mas para eles não. E aí por Quanta isso que eu faço história. ainda mais, porque Quanta hoje história. Nossa, e obrigada por você compartilhar. A gente vê a força, a sua força, ela vai muito mais além do que o seu braço, do que a sua malhação, do que essa força física. A sua força está dentro do seu coração. Porque você é essa pessoa humana, essa pessoa boa, essa pessoa que se importa. A gente vê isso, essa pessoa que se importa com o outro. E a lição que eu trago nessa entrevista do nosso podcast é exatamente você que é do RH, que estudou para cuidar de pessoas, para contratar pessoas, trate pessoas como pessoas. Sim. Trate pessoas como pessoas. Aqui está um profissional RH que contrata pessoas, que é gestor de pessoas, que lidera, que treina, mas que ele sabe que pessoas é o centro de tudo. Ainda que elas, né, o pessoal fala números, as pessoas são números, as pessoas geram números, elas não são números, tá? Então a gente precisa ter esse olhar humano para as pessoas. A gente poderia, eu vou trazer ele aqui de novo para trazer agora dicas para quem quer trabalhar. Os profissionais que estão desempregados, como deve... Porque ele fala sobre posicionamento, e ele está aqui emocionado, que acabei pegando aqui. Sim. Peguei forte, não foi? Mas foi muito legal, porque... Beto, olha que bacana. A sua história é uma história motivacional. Tudo bem, você é um profissional do RH, tem muita coisa para contar, eu sei, a gente vai marcar um outro encontro, mas você é um cara forte. O cara forte chorão. Quem disse que homem não chora? Aí, ó. Quem disse que homem não chora? Homem chora sim. E aí eu queria fazer um agradecimento Fica especial à vontade. para Érica, que é minha mulher, porque quando teve a pandemia,
ela falou, você tem que voltar para o mercado de trabalho. Eu já tinha conquistado um cargo legal no RH, e ela pegou o meu currículo, diminuiu tudo e me cadastrou numa vaga de assistente de RH. Eu ia recomeçar minha carreira de novo na pandemia. E eu acho que é isso que acontece. Gente, não sinta que você não pode dar um passo para trás, que você é orgulhoso demais. Se precisa fazer, faça. Eu reconstruí toda a minha carreira novamente, até chegar gerente novamente. E assim, não foi derrubando ninguém, não foi puxando o tapete de ninguém. É mostrar o trabalho, é se dedicar. Quando você se dedica ao máximo à empresa ou ao que você está fazendo, se dedique por você, não é pela empresa. Faça todos os esforços por você, que você será reconhecido em algum momento. Uau, você acredita que o resultado sempre vem? Sempre vem. Às vezes demora, às vezes é mais rápido, mas sempre vem. Beto, eu gosto disso porque às vezes a pessoa está ali se dedicando, fazendo o seu melhor e pensa assim, aqui eu não sou valorizado. Uma porta vai se abrir em algum lugar. Jogue para o universo, jogue para Deus, acredite. Né? Acredite que todo esse esforço vai valer a pena. Às vezes você não vai ser reconhecido nem ali. Pode ser que vai ver outra pessoa, vai te notar e vai chamar você para trabalhar. Não, vem cá, trabalha comigo. É assim que acontece. Se um não dá valor, outro vai vir e vai te dar valor. Adorei essa dica. Faça o seu melhor, mas faça por você. Não faça querendo impressionar. Não é isso? Dê o seu melhor todos os dias, porque a sua hora vai chegar, a sua vez vai chegar. Beto, que lindo, adorei. Ai, que delícia, que papo gostoso. O sinestésio, que papo gostoso. Que papo bom, papo produtivo, que vem agregar aqui para quem acompanha o Se Conecta. E agora eu quero saber o seguinte, se você quiser achar seu Instagram, se as pessoas quiserem falar com você, e uma mensagem para quem está assistindo a gente aqui. Eu gostaria de agradecer a empresa que eu trabalho hoje, que é a Rumar Fabrimar. Agradecer a Vox to You, que me deu a oportunidade de conhecer essa incrível mulher, a Jussara. Agradecer a todos os meus amigos. Enfim, gente, pessoas é a melhor coisa que tem. Claro que todo mundo é diferente, tem que aceitar as diferenças e se dedique a cativar o máximo de pessoas que você conseguir. Seja uma boa pessoa. Uau! E com essa frase, seja uma boa pessoa, nós encerramos aqui o nosso Se Conecta de hoje. Aperta o play, compartilha e se conecta.